Eu vou fazer você tomar um choque de realidade nesse vídeo com uma coisa extremamente óbvia que 90% dos estrategistas digitais que eu vejo no mercado ainda continua sem saber. É uma mentalidade que me fez ser muito desejado pelos meus clientes a ponto deles me indicarem para outros empresários por livre e espontânea vontade. Eu tô para falar para vocês que eu comecei a ganhar grana de verdade como estrategista depois que eu virei essa chave, mano, sem exagero nenhum. Eu quero que você imagine a seguinte situação aqui. Vamos supor que você, brasileiro, decidiu sair da vida urbana, da vida aqui da cidade, e decidiu simplesmente morar numa tribo indígena. Imagine que você deu essa loucura em você. Isso aconteceu do dia pra noite, mano. Você ficou louco e do nada tomou essa decisão de vender todas as suas paradas e foi embora viver na floresta, na aldeia lá com os índios, estilo de vida totalmente diferente. Você nem foi vender sua arte na praia, você foi logo viver caçando animal, sem internet e sem nada. Você foi viver como um índio mesmo. E quando você chegou lá na tribo, você precisou conversar com o cacique para você se inserir entre eles e você conseguir viver essa vida nova. Só que você só sabe falar o português brasileiro e no máximo você arranha lá um inglês. Você nunca teve contato antes com a língua indígena e mesmo assim você decidiu tomar essa decisão de ir lá morar com eles. Nos primeiros dias dessa nova vida, você sofreu pra cacete para poder se alimentar, para entender qual que seria a sua função lá dentro, para entender as regras, os rituais, as formas de conduta e tudo mais. Até que certo dia você saiu para caçar e encontrou uma fruta estranha. E você perguntou para um índio que estava ali junto contigo sobre aquela fruta e na língua dele ele te respondeu que aquela fruta era venenosa. E você, todo menino, todo ingênuo, entendeu foi é nada e decidiu dar uma mordida naquela fruta. Assim que você experimentou, você gostou muito, mas não deu nem meia hora e você foi de arrasto, irmão. Você foi de F, você foi de Americanas, você foi de base. Moral da história. Pelo simples fato de você não ter estudado a língua diferente da sua, você pagou o preço com a sua própria vida. Beleza, Igor, história triste e tudo mais, mas o que isso tem a ver com o meu trampo? Toda vez que você fala coisas como temos que definir o branding, precisamos levantar o budget da campanha, vamos fazer uma daily para conversarmos melhor, é melhor usarmos um color grading diferente para os seus vídeos, vou fazer um teste de landing page para trazer mais MQL. Ah, para de ser fresco, irmão. Toma vergonha na sua cara. O seu cliente, quando ele ouve essas palavras, ele não tá te enxergando como uma autoridade da forma como você se imagina. Ah, eu falo assim para ele ver que eu sou um excelente profissional. Não, mano, você tá passando vergonha. Ele não tá te vendo como o bichão da goiaba. Ele tá te vendo como um palhaço. Eu preciso falar isso aqui para você porque ninguém vai te falar. É como se você tivesse se comunicando lá com os índios. Se você não aprender a falar a língua deles, acabou para você, irmão. É caixão na hora. O cliente precisa entender o que você tá falando. Vocês precisam conversar a mesma língua para você conseguir gerar um resultado ali para ele. E aqui tem outro ponto também que é o seguinte: quando você quer falar difícil, usar essas palavras do inglês, acontecem duas coisas. Primeiro, você está mostrando que você é uma pessoa insegura e que você precisa toda hora mostrar o seu valor para conseguir ser aceito pelos outros, porque você mesmo não se ama o suficiente e não tem autoconfiança. Como que você resolve isso? Terapia, irmão, é o melhor caminho que tem. Eu falo isso porque eu era um cara muito seguro. Eu era um cara, mano, muito magrelo, autocuidado era zero, usava corte de cabelo nada a ver, tinha a cara chupada de tão magro que eu era, não tinha bigode. Eu era um moleque estranho, mano. Só que eu sabia trabalhar com marketing. E como era difícil eu provar isso pelo meu posicionamento, eu precisava ficar me explicando demais, justificando demais as coisas, falando que eu sabia fazer o que eu estava fazendo. Era muita teoria para mostrar para o cliente que eu era autoridade do que prática em si. E o segundo ponto é o quê? Você não gera resultado financeiro para o seu cliente e você precisa usar esse tipo de comunicação como uma muleta para ele continuar te pagando pelo seu serviço. Porque te falaram que você precisa mostrar valor e se posicionar. Valor, irmão, para o cliente é você gerar retorno e de dinheiro para ele. Ele quer saber de ROAS. Falar esses termos só funciona entre a galera do nosso próprio marketing. O cliente ele vai te contratar não porque você é mais bonito que fulano. Trabalhar a sua própria imagem vai te ajudar? Com certeza vai. Mas ele vai te contratar porque você já mostrou que gera resultado. Cliente
cliente quer saber de dinheiro no bolso. E pronto, irmão, não tem conversa. Não tem que ficar suspeitando demais, ficar de frufruzinha, de nhenhenhé. É dinheiro no bolso e pronto. Você ganha o cliente e consegue fechar mais contrato quando você se mostra compromissado com o resultado que ele vai ter. Não tô dizendo para você chegar nele e falar, fecha comigo porque o resultado comigo é garantido. Você só vai ter lucro comigo. A gente sabe que o jogo do marketing não funciona assim. Você, como estrategista digital minimamente profissional, precisa alinhar as expectativas com o seu cliente de que marketing, ele é um investimento e não é um investimento conservador, onde você coloca uma grana e tem 99,9% de garantia que ele vai te gerar mais grana. Marketing é investimento de risco, ou seja, pode ser que um mês não deu um retorno tão bom e pode ser que num mês tenha um resultado excelente, mas a gente consegue aprender cada vez mais fazendo teste de conteúdo e de anúncio para minimizar os erros e acertar cada vez mais na oferta que converte para aquele público. Essa é a visão que você precisa trazer para quem vai te contratar e falar para ele que quem garante retorno positivo todos os meses é mentiroso. Com certeza está querendo dar golpe. Percebe que para você ser um estrategista digital de alto nível, você tem que ter coragem e mandar a realidade para o seu cliente, porque se ele não entender o que você realmente está fazendo e ainda complica falando disso, ele não vai renovar contrato contigo nunca. Não importa para ele o quanto você estudou, não importa para ele o tanto de habilidade que você dominou, ele quer colocar grana na empresa dele para gerar mais grana. É isso e ponto, irmão. É muito provável que você esteja perdendo oportunidades porque não sabe falar a língua do empresário, os números que realmente importam para ele. Às vezes o nosso ego é tão grande que a gente se prende no valor dos nossos conhecimentos e habilidades e ignora totalmente o que de fato a gente precisa comunicar com firmeza, com comprometimento, com responsabilidade, e focar em ter um relacionamento com a pessoa que vai pagar o verdadeiro valor do trabalho. O seu jogo muda quando você começa a falar de dinheiro, falar de investimento, falar de previsibilidade, de venda, de aumento de lucro progressivo, porque todo o resto, irmão, só tem valor para você. E se você tá decidido viver esse jogo de ser um estrategista digital de alto nível, eu te convido agora a fazer parte do Perpetuadores do Marketing, que é a comunidade onde você desenvolve todas essas habilidades técnicas e também comportamentais para ser um profissional raro no mercado, que constrói a verdadeira riqueza vivendo do digital. É só você clicar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo ou do primeiro comentário fixado que eu mesmo vou conversar com você e te mostrar esse caminho extraordinário. Tamo junto demais, vamos que caminhão parado não faz frete. Falou!